Nerd? Eu? Eu? Excelsior, amigos, eu sou Zé Wellington e é um prazer recebê-los no Baião Nerd. Eu sou o Marcelo Cavalcante e já começo corrigindo o Zé, porque o mais certo a dizer é que é um prazer ser recebido dentro do seu computador, TV ou tablet. Afinal, hoje em dia, você pode assistir um programa de TV de vários aparelhos diferentes. Tecnologia é isso. Com certeza, Marcelo. E é engraçado você falar isso porque o programa de hoje tem tudo a ver com tecnologia. Na verdade, a tecnologia é o nosso pontapé inicial, até porque é difícil falar de nerd sem falar de tecnologia. E o nosso primeiro assunto é justamente esse. O que é ser nerd? E falando sobre isso, ao mesmo tempo, vamos estar falando sobre os assuntos que a gente vai falar aqui no Baião Nerd. Bem, então Zé, vamos estrear o nosso primeiro quadro do programa. Não, Zé, não é esse tipo de quadro que eu tava falando, mas sim o verbete. Solta a vinheta! No quadro verbete, escolhemos um tema para discutir e ao mesmo tempo apresentarmos algumas indicações sobre ele. E hoje nós falaremos sobre nerds. Como surgiu essa palavra, Zé? Marcelo, esse tema apareceu dentro dos laboratórios do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, onde se começou a chamar de nerds aqueles caras que eram extremamente estudiosos. Dizem que esse nome surgiu porque era como se lia a palavra bêbado em inglês ao contrário. E se você for analisar, é isso mesmo. Um nerd, ou seja, um cara muito estudioso, ao invés de sair para beber com os amigos, preferia ficar estudando. Ou seja, um bêbado, só que ao contrário. Aqui no Brasil chamamos esse tipo de cara de CDF. Eu não posso dizer o que significa porque o significado é um pouco pesado para os nossos ouvidos, né? É verdade. O importante é dizer que até hoje se chamam de nerds esses caras, que trabalham com tecnologia. Inclusive, já tem muita matéria em jornal por aí dizendo que o mundo de hoje pertence aos nerds. Afinal, toda a economia está girando em torno dos computadores, da internet, das redes sociais. Tudo criado por caras como Mark Zuckerberg, do Facebook, né, que eu acho que ninguém tem, né? Ou antes disso, com Steve Jobs, da Apple, o cara que fez o iPod, o iPhone, o iPad, e o não sei o que lá das quantas mais, né? E ainda o Bill Gates, do Windows, e da Microsoft também, né? Todos eles nerds assumidíssimos. E já que estamos falando de Steve Jobs e Bill Gates, vamos à nossa primeira recomendação, que é o filme Piratas da Informática. Bill Gates and Steve Jobs were never ordinary kids. Why only computer? Because they do what you want them to. And while they didn't know it then, their paths would There's cross something really going on out there in California. to change their lives and change the world. I don't even think IBM knows who we are. Good. That's our stuff. You realize that's like stealing from a book? Dude, I'm Bill Gates, chair of Microsoft. Bem, e o filme é de 1999, mostra o nascimento da informática no Vale do Silício, através da rivalidade entre as empresas Apple e Microsoft, capitaneadas por seus fundadores Steve Jobs e Bill Gates. Tu assistiu o filme, Marcelo? Eu? Não. Não. Ah, porque não estudou não pra vir pro programa, Bem, cara? eu estudei, mas uma coisa é assistir o filme, eu não assisti. Mas eu assisti o filme, né? O filme, ele é um pouquinho chatinho se você for assistir hoje em dia, né? Ele é... Em 1999 era videocassete. Ah, é da Disney, né? Disney, né? Mas era mesmo, né? É. E é um filme meio chatinho, mas ele é bem legal historicamente, porque ele mostra aí a relação do Steve Jobs e do Bill Gates, né? Em 2011, quando o Steve Jobs morreu, esse filme ficou sendo passado em vários cantos, você tinha a oportunidade de assistir de novo, né? Ele é um pouquinho chato, mas é legal para você conhecer os caras, né? O Steve Jobs e o Bill Gates. Bill Gates era um cara que era muito chato, o cara não perdia oportunidade para passar rasteiro em alguém e conseguir muito umas dinheiro. alfinetadas, né? Dá as alfinetadas. Ele roubou várias coisas aí da Apple e de outras pessoas, né? Tem até um boato que dizem por aí que quando criaram a primeira versão do DOS, o programa que é antes do Windows, né? Foi um cara universitário que criou na garagem dele. E o Bill Gates foi lá, comprou por preço de banana e alguns meses depois ele lançou e ficou milionário, né? Depois surgiu o Windows e tal, aquela coisa toda, né? Mas a palavra certa seria roubar mesmo ou ele plagiou alguma coisa mesmo? Não, ele não... pegou a ideia mesmo pra si? Ele não plagiou porque ele pagou por isso, né? Agora, sim, se você for assistir o Piratas da Informática, né? Você vai ver que algumas ideias, elas foram roubadas, né? Tem uma parte do filme, não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas em determinado momento, o Bill Gates ele conversa com o Steve Jobs, ele pede a oportunidade para conhecer o sistema lá novo que ele estava criando,
para a Apple, que seria o Mac que ele estaria criando, e ele pede para testar, porque o Bill Gates ele queria criar programas para esse sistema operacional. E ele leva para casa para testar, né? Só que quando leva, criar, né? Só que ele leva e alguns meses depois ele apresenta o Windows, que era uma cópia do Mac na época, né? Então isso aí, por exemplo, são coisas que eles brigaram, né? Então eles tiveram uma relação, né? Nesse início, o Bill Gates e o Steve Jobs, né? Tiveram uma relação muito conflituosa desde sempre, né? Era muito conhecida a rivalidade que ele tinha entre eles. Muita gente ficou curioso para saber que tipo de... O que é que o Bill Gates ia falar quando Steve Jobs morreu? Ele usou uma frase lá que, na verdade, disse que ele era um gênio para a época, e que realmente o Steve Jobs foi, né? E esse filme ele acaba tendo muita importância por causa disso, né? A gente está vivendo hoje num mundo que a informática, né? Olha, todo mundo quer ter um iPhone, um iPad, né? Coisas criadas pelo Jobs, né? Ele mostra que o cara lá numa garagem, né? Junto com o Steve Wozniak, que era o Woz, que era chamado, os dois juntos. Eles montaram o primeiro computador, Marcelo, com material caixote, cara. Umas coisas bem toscas, cara. Tu não tem noção. Na garagem da casa deles, né? Robusto, né? É um negócio... Rústico. O primeiro Mac era uma caixa mesmo, cara. Uma caixa de madeira. Um negócio super tosco, né? Pra você ter uma ideia, né? E é bom dizer também, né? Já aproveitando, né? Que a gente tá falando de filmes, né? Desses caras indo pro cinema, né? Uma curiosidade, né? Ainda em 2013, o Steve Jobs vai ter outra cinebiografia, né, que ela é chamada de iJobs, e ela é estrelada pelo Ashton Kutcher, né, que atualmente está fazendo a série 2 Homens e Meio, né, Two and a Half Men. O Mark Zuckerberg, do Facebook, também ganhou uma cinebiografia, né, difícil de falar esse nome, né, que saiu em 2010, chamada A Rede Social, né, que vale muito a pena assistir. O filme ganhou vários Oscars, né, dirigido pelo David Fincher, o cara que fez Clube da Luta. Esse eu assisti. Curioso Caso. Gostou desse filme, A Rede Social? Gostei... mais ou menos. Por quê? Pela personalidade mesmo do Mark, né? Mas eu achei muito meio... É engraçado, né? Que a gente falou do Bill Gates. No começo. A gente falou do Bill Gates, mas lembra um pouco, né? Essa história, né? Mais ou menos o plagiador de ideias, né? Uhum. Aí no caso do filme, a parte que eu já não meu gênio não foi muito com o filme, foi pela parte mesmo da personalidade do personagem, né? Uhum. Porque no começo, quando aparece lá o Mark, ele já é praticamente um rapaz muito, praticamente dizer, eu não posso dizer esse nome. Digo que você, mais ou menos, antissocial. Um antissocial, praticamente um nerd mesmo de quarto, né? Ele só vivia naquele local. Tudo é uma coisa engraçada, né? Que o nome do filme é A Rede Social e o personagem principal, ele é antissocial, né? A propaganda, né, do filme, eu não vou lembrar, eles dizem uma coisa tipo, não é possível fazer 1 milhão de amigos sem fazer alguns inimigos, né? Eu acho que até a tradução do livro que deu origem ao filme é essa, né? Sendo que no começo, praticamente, ele faz muitos inimigos por falar mal da namorada, né? Uhum. Que ele acabou se zangando um pouco pelo relacionamento e espalhou isso na net. Uhum. Que dá muito problema hoje em dia. Já muito fez problema. isso, cara, não é? Não. não. Mas o legal desse filme... Doido. Mas como filme tu gostou? É um filme legal porque eu acho... Legal. Ele é um filme extenso, ele é um filme rápido. Às vezes eu falo com as pessoas mais velhas, elas ficam incomodadas com o filme porque é um filme que ele tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo, né? Então é um filme que ele passa numa velocidade incrível. Ele tem uma trilha sonora que eu acho que é de uma banda chamada Nine Inch Nails, que ela é mais eletrônica, mais forte, né? Ele reflete muito, né? As pessoas da nossa geração atual, Marcelo, a minha e a sua, que é a geração Y, que a gente chama, né? Isso. Então eu acho bem legal. O filme ganhou muitos Oscars também, né? O próprio diretor, ele é sinônimo de qualidade, né? O David Fincher, o que o cara faz, é muito bacana, né? Eu não vir com o gênio do Mark no começo do filme, do personagem, não quer dizer que o filme é ruim, não. O filme é muito bom. Assistam. Zé, e a maioria dos nerds é apaixonado por tecnologia. Não só por tecnologia, mas ciências em geral. Todo nerd adora coisas novas. Isso me lembra mais uma recomendação, Zé. O seriado The Big Bang Theory, que aqui no Brasil está sendo exibido pelo canal Warner, da TV por assinatura. Para quem não tem TV por assinatura, passa onde? No SBT. É maravilhoso, né? Ouvir o programa dublado, né, Marcelo? Maravilhoso, que é isso. E com o nome que está passando... Pelo SBT tá passando com o nome Big Bang e a Teoria. Interessante. Mas o que fala o programa, hein? De nerds. É? De nerds. Então vamos lá. What are you doing? I think I might have tartar buildup. My tongue won't go as far forward as it used to. Maybe your tongue is shrinking.
Nope. Oh, you have no idea how annoying this is. I'm starting to get a sense of it. Don't worry, I'll... Na série de TV, que estreou em 2007 e já está na sua 6ª temporada, os físicos Sheldon e Leonard são vizinhos da típica garota superficial Penny. E junto com seus amigos e também nerds, Howard e Raj, eles passam por várias situações divertidas e acredito que você, que é nerd, acabe se sentindo na pele de alguns personagens. O seriado é um sucesso mundial. Tu assiste, né? Não acredito que não assiste The Big Bang Theory. Eu assisti alguns episódios, eu ainda não cheguei. Alguns episódios, eu não cheguei na 6ª temporada ainda. Ah, cara, não acredito. Eu sou fã. Não cheguei. Eu sou um fã inveterado da série. Assisto quase igual como passa nos Estados Unidos, né? Até o momento que o seriado, quando começou tudo, os personagens estavam, pelo menos é a minha crítica ao seriado, né? Eles estão mais normais, como nerds mesmo. Hoje em dia eles estão forçando um pouco, sabe? Isso fez com que eu não desisti de assistir, mas que eu desse uma paradinha ali até completar um pouco. Que tá muito estereotipado, muito... Eu acho que está um pouco estereotipado, que nerd eu acho que não é tão louco daquele jeito. Eu acho que pode ser, pode não ser, né? Não, mas acho que o louco é o Sheldon, né? É, bastante. Ele é obsessivo total, o cara tem toque, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo. Ele é louco, totalmente é um robô praticamente o cara, né? Aí vai que estereotipa de novo nerd igual como era antigamente. Não. Ficava trancado com óculos desse tamanho assim. Mas faz sentido. Alguns ainda são assim, Marcelo, cuidado. A gente sai de casa pra vir gravar o programa, mas tem uns que não fazem isso não, né? Mas a série, né, a gente não pode negar que o grande sucesso do Warner Channel, né? Eu acho que estamos agora na 6ª temporada. Isso. E deve durar muitas temporadas ainda. Eu trago informação, Marcelo, a série, a cada temporada a audiência aumenta em casas assistidas, em pessoas que assistem a série, né? Provavelmente é uma série que vai continuar durante muito tempo, né? Eu gosto bastante. Bastante, é porque é uma comédia boa, né? De se assistir. Boa. É uma coisa que não tem uma faixa etária de idade. Eu acho que todo nerd que se preze assiste a série. E o bom da série é porque é o seguinte, tem até me perguntaram, Marcelo, você me acha nerd? Eu falo assim, um amigo meu, né? Eu falei, acho você nerd. Aí ele fala assim, bem, eu pessoalmente não me sinto nerd. Eu falei, você entende todas as piadas que tem no Big Bang Theory? Aí ele fala, sim, então você é nerd. Agora entendeu as piadas, agora é nerd. Agora você percebe uma coisa? Oi. Você percebe, o Big Bang, ele toca em tantas coisas, né? Ele, pra mim, é uma prova de que as pessoas, no geral, elas estão cada vez mais nerds. Porque, às vezes, até aquela pessoa que você acha que não tem nada de nerd, ela vai assistir e vai entender alguma coisa, né? Eles falam sobre RPG, falam sobre videogame, falam sobre internet. Quadrinhos, tudo, né? Bastante quadrinhos. E é interessante que qualquer pessoa que assiste, Marcelo, ela se sente um pouquinho nerd. Ela até se sente mal quando ela acha graça numa piada. O cara pensa assim, caramba, eu não sabia que eu era nerd, né? Mas o legal da série é isso, né? Ela mostra que existia esse conceito que você tá falando, né? Que vai naquele filme A Vingança dos Nerds, né? Um filme tosquíssimo, da década de 80, né? Tosco. Né? Que os caras, eles eram meio que... Né? Eles eram massacrados no colégio, né? E hoje em dia, né? Todo mundo tem um pouquinho de nerd em si. Se você for prestar atenção, Marcelo, os caras não se dão tão mal assim na série, não, né? O Leonard, ele tá pegando a vizinha dele, que é muito gata, né? Que é a Penny, né? Se desenvolveu durante a série, né? Todos eles estão com namoradas, só não tá indo Raj, né? Mas eu já li umas notícias aí do final dessa temporada que tá passando que ele vai ganhar uma namorada. Sem spoiler. Não, mas só detalhe. Se comentou, né? Ele deve ganhar também, né? Diz aí o que é que vai acontecer na próxima temporada aí, estraga a fantasia de quem tá assistindo. Eu não vou dizer desculpa, cara. Não pode. Foi mal, mas foi só uma curiosidade. E tem uma outra curiosidade super interessante sobre a série também. Quando foram fazer o piloto, né, de The Big Bang Theory, originalmente a Penny, que era a vizinha deles, era a personagem principal. Sabia disso, Marcelo? Não, essa parte aí eu não estava sabendo, mas qual é a curiosidade dessa parte? Ela que era a personagem principal e a história era essa convivência que ela ia ter com 4 nerds que eram vizinhos, né? Isso. Só que de repente o que aconteceu? Eles foram assistir o piloto junto com os produtores e o pessoal pensou assim, pô, o legal são esses nerds, cara. Eles são a coisa mais legal da série, né? E o foco da série mudou completamente. Porque eles fazem uma graça até bem legal no seriado, porque além de eles também citarem o modo deles agirem e também eles citarem quadrinhos também, eles citam, tem um episódio que ele ficou com aquela lanterna do Lanterna Verde, né, que eu achei muito engraçado, ele tentando se guiar pelo escuro. Eu gostei daquilo e eu acho que todo nerd que assiste se sente assim um pouco dentro do personagem, porque a gente é meio
meio um pouco, pelo menos é o que a gente pode dizer, né? Meio um pouco descolado também e ligado daquele universo que é quadrinho. Você tá falando uma coisa que até que eu disse, né? Hoje em dia todo mundo é um pouquinho nerd. Antigamente você ser chamado de nerd era um xingamento, né? Hoje em dia é cool, né? Como a gente fala, é legal às vezes ser nerd, né? As pessoas querem ser nerd. Tem uma coisa bem interessante num filme que saiu há pouco tempo, que é o Anjos da Lei. Não sei se você assistiu, que são 2 policiais, que eles se parecem com jovens, aí eles vão fazer um trabalho dentro de um colégio, como se eles fossem 2 jovens. É uma adaptação de uma série de TV da década de 80, e eles fazem uma coisa genial na série, Marcelo, que tem um determinado momento da série que os 2 policiais que estão disfarçados de jovens e vão para o colégio, verificar se está tendo tráfico de drogas no colégio, eles chegam no colégio e um dos caras, ele é todo bonitão, jogador de futebol americano, e quando ele entra, a primeira coisa que ele nota é que as pessoas legais no colégio são nerds, né? E que eu acho super interessante isso, porque ele fez uma brincadeira, que quando a série na década de 80 passou, né, o cara que era o descolado do colégio, era jogador de futebol americano, aquele clichê americano que existe, estereótipo americano que já existe, né? E ele faz essa brincadeira, né? Que é, hoje em dia a gente tem uma sociedade pensando diferente sobre o nerd, né? As pessoas às vezes querem ser nerds, né? E é bem bacana. Tá na moda, praticamente. Exatamente. Né? E tem uma coisa muito legal que eu acho Big Bang Theory, não sei se você gosta. Tem muita referência à ciência, física, né? Todos eles são doutores, né? Exceto o Howard, né? Inclusive, eles brincam muito com isso, que ele é só mestre, né? Doutor. Mas eles são caras bem-sucedidos na universidade, aquela coisa toda, né? E eu não sei se você sabe, os roteiros da Big Bang Theory, eles passam pela mão de físicos, de universidade, né? De químicos. Eles pegam um roteiro que é feito pelo roteirista de TV normal e eles acrescentam piadas que tem a ver com tecnologia, com ciências, né, que são as piadas que a gente acaba vendo muito na série, né? Além do seriado ser cômico ainda, ele fica bem interessante na questão de curiosidade, né? Que fica bem até intelectual, né? Para quem está assistindo. Você acaba assistindo e aprendendo algumas coisas de física, algumas coisas de ciência mesmo, básica, normal. E já que a gente está falando de série de TV, Marcelo, né, uma coisa que os nerds adoram e que a gente vai falar muito aqui no Baião Nerd, eu vou indicar outro programa de TV sobre nerds, né? Esse é um pouco menos conhecido do que The Big Bang Theory. E eu tô falando da série britânica The IT Crowd, né, que ainda é inédita no Brasil, nunca passou nada, né? True story! Unbelievable! I don't know why we don't go out with the IT guys more often. You're hilarious! Yes, we are! You guys should come down here more often, you know. You should see this. It's a new era for Renham Industries. A new era for Renham Industries? Oh, God! But you know what? If you want to hear something really funny, a really funny story, you should hear what happened to Moss and I when we were so drunk in Amsterdam that Moss lost his glasses. Moss! Moss! Come here. Tell him that story about when we were drunk in Amsterdam. Really? Yeah. Oh, it's brilliant. A série foi exibida de 2006 a 2010 e conta as travessuras de uma equipe de suporte técnico, aqueles caras da informática das grandes corporações, formadas por Roy, Maurice e Jen, que trabalham no porão de uma empresa de Londres. É uma série bem legal e se você tiver um pouco de conhecimento de inglês, pode assistir de graça no site do Channel 4, que está aparecendo aqui na sua tela agora. Aí você não assistiu, né, The IT Crowd, né, Marcelo? Ainda não, Zé. Não tem muito o que falar, é uma série, uma comédia, sitcom, parece muito até The Big Bang Theory, né? Sobre os caras que trabalham no porão de uma grande empresa, como aqueles técnicos de informática de empresa, né? Quando tem um problema no computador, os caras são chamados, né? Então, mostra a vida deles, mostra como muita gente, pelo menos na época da série, não entendia muito de informática, né? Então, são aqueles nerds, eles ficam enfurnados, o lugar onde eles vivem é um porão cheio Lembrando agora, eu assisti um episódio. Assistiu um episódio? Assisti um episódio que um amigo meu me mostrou. Pronto, né? Então, o IT da série é isso, né? É a tecnologia da informação em inglês, né? E mostra bem isso. É uma série diferente, é humor em inglês, né? Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas, assim, eu achei bem bacana. E quem é da área de informática, talvez muita gente que esteja assistindo o programa agora, né? Muito nerd que vai para computação, né? Talvez goste, né, da série, né? Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação.
Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. O que é que tá na hora agora? Tá na hora do prato cheio. Passa a vinheta. No quadro Prato Cheio, eu e o Marcelo apresentamos um filme, livro, jogo ou qualquer outra coisa muito recomendada. E nossa estreia é um anime novo e ao mesmo tempo velho. Por que, Marcelo? Porque nós vamos falar agora de Dragon Ball Kai, que nada mais é do que uma revisão do anime clássico Dragon Ball Z, que fez um sucesso enorme no Brasil. Essa é uma nova versão que foi lançada agora em 2009 no Japão, e nada mais é do que uma versão mais remasterizada, mais enxuta, com seus 194 episódios, a menos que o original. Vamos, vem comigo, vamos rumo ao paraíso, unindo as forças, nossa maior Genkidama explodirá. Posso sentir meu coração se energizar, dentro de mim a aventura vai começar. No céu azul, por entre as nuvens vou te levar. O Dragon Ball Kai mostra o guerreiro Goku, depois da primeira parte de Dragon Ball. Ele está adulto e encontra seu irmão mais velho, Raditz, que ele conta que ambos são de raças alienígenas, grandes conquistadores chamados Saiyajins. A partir daí, desenvolve 4 sagas, Vegeta, Freeza, Cell e Buu. Entre as partes, acompanhamos a intensa busca de personagens principais por seus amigos para proteger as esferas do dragão e o planeta Terra, tendo que enfrentar poderosos inimigos. Cara, o que é que a gente pode falar de Dragon Ball? Todo mundo já sabe mais de Dragon Ball do que a gente, né? Grande sucesso que veio na esteira de Cavaleiros do Zodíaco, né? E lá em 96, 97 foi Cavaleiros, né? E alguns tempo depois, acho que quase nos anos 2000... chegou aqui no Brasil, né? Mas é uma coisa já que era de 89, lá no 90, lá no Japão, né? Sendo que o Dragon Ball Z, né? O Z. O Dragon Ball mesmo, o mangá, foi lançado em 1986, por aí, pela Wiki Shonen Jump, que era a editora lá do Japão. E isso tudo desenhado pelo Akira Toriyama, né? Claro. Aqui no Brasil, ele fez um sucesso muito grande a partir da hora que ele passou no Sábado Animado do SBT, que passava ali pelas manhãs. Começou a passar entre 1997, por ali. Dragon Ball, você fala, né? Isso, Dragon Ball. Que é bom falar, né? Que é quando ele era criança, o Goku, né? A saga que se desenrola e depois que vem o Dragon Ball Z, né? Chegou quase embalado também junto com os Cavaleiros do Zodíaco pela Manchete, né? Aham. E aí a gente vai ter o Dragon Ball Z, que é realmente o estouro mundial, né? Ele traz mais ação do que o Dragon Ball comum. Eu achava meio chatinho o Dragon Ball quando passava no SBT. Eu preferia Fly. Tu lembra que era parecido, né? Preferia. Né? Mas aí quando veio o Dragon Ball Z era outra coisa, né? Pra aquela garotada da época que já tava vendo a estreia dos Cavaleiros do Zodíaco, eu ia pra casa de um amigo meu assistir porque eu não pegava em casa, né? Dragon Ball Z, né? E aí foi passado aqui, passou por Bandeirantes, passou na Globo depois. Globo também. Várias emissoras passaram Dragon Ball. Mas o Kai é diferente do Z, né? E a maior diferença, como tu falou, que são 194 episódios a menos. Bem reduzido, eles cortam algumas partes da história que corre muito, deixa a história bem longa, eles dão aqueles cortes para que fique reduzida a história, até bem mais entendida, né? É aquela história também do Japão, né? Os fillers, né? Que é aqueles enchimentos de linguiça que tem em anime, mangá. É anime, normalmente. Que irrita muito o pessoal que assiste anime, é a questão dos fillers, que eles colocam só para enrolar ali, enquanto o mangá alcança o anime, mangá alcança, Tem essa história toda, né? Mas tem uma novidade muito legal, né? Para finalizar esse tema Dragon Ball, Marcelo, né? Uma ótima novidade para os fãs, né? 17 anos depois do final de Dragon Ball Z, está programado para ainda para o mês de março, né? O lançamento do novo longa-metragem da série,
de Dragon Ball, né? E Dragon Ball Z Battle of Gods é o 14º filme da série e se passará após a saga Majin Buu, que é a última saga do anime, né? Quando Goku e os outros guerreiros da Terra terão de enfrentar Biluz, o deus da destruição, né? Biluz, um nome muito fuleiragem, por exemplo. Lembrou o ET Bilu, né? São dois... não sei se você chegou a ver o trailer? Viu, já né? cheguei a ver. Passou aqui. É meio que são duas ameaças assim com características egípcias, né? Aquela coisa, né? E os personagens vão ter que enfrentar, né? Eu tava com muita saudade de Dragon Ball, cara. Achava legal na minha infância. Também. Os filmes de Dragon Ball eram fantásticos, né? Quase todos eles. Fora da saga, os longa-metragens. Tu lembra? Lembro de muitos. Lembro. Eu praticamente assisti todos os filmes de Dragon Ball. E eram fantásticos, né? E é muito legal ter a série de novo, né? Mas, Marcelo, é triste... a dor do parto é grande, né? Como a gente diz, né? Mas esse foi o primeiro Bionerd, né? A gente espera que você tenha gostado e continue nos acompanhando aqui na TV Interaja. Nem que a gente quisesse, conseguimos falar de todos os assuntos que a gente queria falar nesse programa, né? Impossível, né? Então, o que é que a gente pode fazer, Marcelo, com relação a isso? Bem, você pode entrar em contato conosco e sugerir novos temas para o programa através do nosso e-mail oficial que está aparecendo aí na tela, né? E ainda acessando o Facebook, que também... tá aí na tela, com certeza. Espero que esteja, né? Espero que esteja. Passar vergonha aqui, tem né? que estar. Então a gente espera vocês no nosso próximo programa, né? Divulgue para os seus amigos e principalmente para os seus inimigos, se você não tiver gostado, né? E até a próxima. Tchau.